Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos à quarta e última edição da série de bate-papos técnicos em comemoração à Semana dos Papagaios Brasileiros. Nas edições anteriores, contamos muitas coisas sobre os papagaios, seus habitats naturais, os projetos de conservação das espécies, a importância de instituições que trabalham em parceria conosco. E hoje a gente quer contar um pouquinho sobre os ganhos e oportunidades que todo esse trabalho desenvolvido pode ter pela frente. Se você perdeu qualquer edição dos bate-papos anteriores, eles estão disponíveis em todos os canais do programa Papagaios do Brasil. Durante os 3 encontros anteriores, nós conhecemos especialistas das mais diversas áreas e de diferentes instituições. Todos eles foram unânimes em reforçar o quanto a construção de parcerias é fundamental ao desenvolvimento das atividades. É especialmente sobre essa visão que queremos conversar hoje. Por isso, os nossos convidados serão Tânia de Freitas Raso, médica veterinária e professora associada da Faculdade de Medicina Veterinária e de Zootecnia da USP, Cristina Yumi Miyake, bióloga e professora associada do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Pedro Scherer Neto, engenheiro agrônomo, mestre em zoologia pela Universidade do Paraná, biólogo honorário, ornitólogo e coordenador de pesquisa da PSNA Foundation, e Roberta Boss, bióloga e técnica do projeto de conservação do papagaio de cara roxa. Roberta, eu queria começar a nossa conversa com você. Nos bate-papos anteriores, os especialistas contaram muito sobre a importância de moradores do entorno de unidades de conservação para o desenvolvimento das atividades técnicas. Especialmente você teve a oportunidade de trabalhar com moradores do entorno na criação e instalação das caixas-ninhos, que suprem a falta de óculos naturais para muitas espécies de papagaios. Você pode contar um pouquinho sobre isso para nós? Oi, Marina, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro, o convite e parabenizar todo o trabalho que tem sido feito aí na Semana dos Psitacídeos, que acabou virando um mês dos psitacídeos, né? Então, a gente trabalha o projeto do papagaio de cara roxa, no litoral do Paraná, já vem desenvolvendo um trabalho há mais de 20 anos, né? E foi sempre, desde o início, essencial a ajuda dos moradores, né? Como você falou, lá na ilha teve a ajuda de 2 moradores que são muito importantes e especiais para projetos, que é o Leco e o Antônio, que estão desde até agora, né? Desde 98 até agora, fazendo todo o trabalho de campo e proteção. Tem em São Paulo, quando o projeto ampliou as atividades, a gente teve também a mesma colaboração de vários moradores daí, porque a gente não trabalha só em um lugar, a gente trabalha em São Paulo em vários municípios. E em todos esses municípios que o projeto atua, a gente tem a colaboração muito importante dos moradores, né? Eu vou dar 2 exemplos assim legais, que é na Ilha Comprida, onde o projeto começou em 2014 ali em São Paulo, que a gente teve uma ajuda fundamental de um morador que, desde o início, a gente já tinha contato com outros pesquisadores que sabiam que o papagaio era uma área bem importante para o papagaio, então a gente foi nesse local, ele cede o espaço da onde ele mora para a gente instalar os ninhos, ele cuida também desses ninhos, ele sempre está de olho nos papagaios, para a gente sempre passa bastante informação legal para a gente. E também a gente conta com a participação de um morador muito especial, que é o seu Sinésio. Ele já é um senhor com mais de 60 anos, anda no campo com a gente, é um entusiasta. Ele não sabia muito assim da importância do papagaio, né? E ele, depois que conheceu a gente, conheceu as ameaças, conheceu um pouco mais sobre o papagaio. Ele até hoje ajuda muito a gente no projeto lá em Pariqueraçu também. Então, são 2 pequenos, tem vários, outros moradores que sempre estão com a gente, sempre entram em contato com a gente, muitos jovens também da Ilha Comprida. A gente fez algumas atividades lá com jovens na ilha e eles mantêm contato com a gente até hoje. Quando vem papagaio, lembram da gente. Então, é muito importante essa ajuda, não só dos moradores que estão ali fazendo o trabalho de estão monitorando o papagaio para a gente também, porque a gente não pode estar em todos os lugares, eles são fundamentais para o projeto
E acredito que os outros projetos também têm essa... Os moradores também são muito importantes para a conservação e a continuidade, principalmente, dos projetos, né? O Pedro acompanha alguns projetos, mas especialmente o Papagaio de Cara Roxa, desde a sua concepção. Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho, são mais de 20 anos de projeto, é uma história bem extensa, uma história muito longa, né? Em todo esse seu acompanhamento, em todas as atividades, há algum fato que seja memorável para compartilhar com a gente? Olá, pessoal, boa tarde. Para mim também agradeço muito, é uma honra estar conversando com vocês aqui. Então, sobre esse tempo de pesquisas com o papagaio de cara roxa, eu iniciei o trabalho em maio de 1982. Então, nós estamos com muito tempo de trabalho. Eu continuei trabalhando até 2000, a SPVS continua muito bem até agora. Então, durante todo esse tempo aconteceram muitas coisas. Para mim, uma das coisas mais memoráveis é quando eu começo a navegar pela Baía de Guaraqueçaba e ver os bandos de papagaios passando. E uma das estimativas que eu fiz no começo, sem ter um método ainda, foi estimar um número e depois contar um a um, quase durante os censos vespertinos, e o número chegar quase ao valor que eu fiz a estimativa. E também ver os papagaios na natureza é, sem dúvida, um fato que nos emociona muito. Mesmo com todo o tempo de trabalho, ver um animal na natureza, um papagaio de cara roxa, aliás, nunca vi um bandinho. Então, e também outra coisa que é muito legal foram as parcerias que eu formei durante o meu tempo de trabalho, principalmente com os barqueiros regionais e com o Instituto Ambiental do Paraná. Vocês não imaginam o quanto que o IAP, que agora não é mais IAP, é IATE, ajudou nesse processo. Foi graças ao Instituto Ambiental do Paraná que eu pude navegar com o barco dessa instituição e poder desenvolver um trabalho legal por algum tempo e começar com toda a história natural dessa espécie tão importante, cuja maior população se encontra no litoral do Paraná. A pesquisa sempre foi pauta de nossas conversas, a gente contou muito sobre como a ciência colabora, principalmente para que os esforços dos técnicos, de moradores e de colaboradores sejam direcionados realmente para ações efetivas e prioritárias de conservação. Eu queria, Cristina, que você contasse um pouquinho para a gente como que você enxerga o papel e principalmente o futuro das contribuições da pesquisa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu sou suspeita, né, porque eu sou professora, mas também sou cientista, então sou pesquisadora, e aí é claro que eu vou dizer que fazer ciência, gerar dados, gerar informação é base para muita coisa e é complementar, na verdade, para todas as ações de todas as pessoas que você citou, né? Moradores locais, o pessoal de campo, enfim, é tudo uma coisa só, né? Se a gente está pensando em conservação, a gente precisa pensar no global, né? Então, ciência não vai responder todas as perguntas e as coisas evoluem, as coisas mudam. Então, por isso que a gente tem que continuar trabalhando, monitorando, cada um na sua especialidade, e ciência faz parte disso tudo, né? A gente procura gerar dados da melhor maneira possível, não, como eu já falei, não é a verdade final, né? A gente isso não existe, a gente tem que sempre reavaliar, tem que sempre estar aberto para mudar as estratégias, as ações que a gente decide fazer, porque as coisas mudam, temos que mudar, temos que nos adaptar e somos capazes disso, né? Então, eu acho que ciência, assim como várias outras áreas ligadas à conservação, são extremamente importantes para a gente tentar ajudar esses nossos papagaios. Tânia, falando um pouquinho dessas mudanças, nós vivemos um período que nunca se falou tanto sobre saúde e bem-estar.
A gente sabe que a relação humana, especialmente com os animais silvestres, exige cuidados, exige uma série de práticas adequadas para redução de impactos. Você pode nos contar um pouco sobre esses cuidados necessários para a convivência de espécies? Olá, Marina, olá a todos. Eu agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui comemorando com vocês essa Semana dos Papagaios Brasileiros. E, de fato, sim, o assunto saúde tem sido realmente foco de atenção da população atualmente, né? E é por isso que esse é um momento bem importante para a gente destacar que não podemos pensar de uma forma isolada na saúde dos humanos, da saúde dos animais e da saúde do meio ambiente. Estamos todos conectados no mesmo ecossistema. Então, para isso, a gente usa um termo que chama saúde única, que representa a união indissociável entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. A gente sabe que o desequilíbrio entre uma dessas partes pode afetar o todo. O que significa isso? Que quando nós desrespeitamos a natureza, quando afetamos as populações por meio da caça, ou pela captura de animais em vida livre para abastecer o tráfico, ou ainda, quando nós destruímos o habitat no qual esses animais vivem, nós podemos causar desequilíbrios que podem ter impactos diversos. Como, por exemplo, o surgimento de doenças que podem afetar de forma negativa as populações de animais. Algumas dessas doenças, elas podem ser transmitidas dos animais aos seres humanos. São as chamadas zoonoses. Sendo assim, a gente sabe que a construção de uma relação equilibrada entre os humanos, os animais e o meio ambiente vai ser benéfica para todos. Isso pode auxiliar na prevenção do surgimento e na disseminação de zoonoses já conhecidas ou de novas zoonoses, e é por isso que nós temos que priorizar a criação de um futuro que tenha relações mais conscientes, relações mais respeitosas e saudáveis com todo o ecossistema. Como nós estamos no nosso último encontro e assim encerramos essa série de bate-papos técnicos, eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir aos especialistas que conversam com a gente hoje para deixarem uma mensagem, especialmente do que ainda pode ser feito em termos de conservação. Então, quais são as lacunas que a gente ainda tem, as oportunidades, onde a gente pode ter ganho? Roberta, a gente pode começar com você? Bom, o PAN, né, já é um produto assim muito importante para a conservação não só dos papagaios, mas como de outras espécies ameaçadas no Brasil. Então, eu vejo assim, ao longo desse tempo que tem o PAN, o programa, quando foi criado, né, foi executado, está sendo executado até o momento, ele criou um leque de oportunidades para várias instituições. E o que eu acho assim bem importante, que foi marcado assim, e está sendo nesse tempo de programa, é a integração institucional, né? Uma grande força entre as instituições parceiras, desde de universidades, ONGs, Polícia Federal, órgãos de fiscalização, institutos de pesquisas, enfim, em prol a conservação dos papagaios, né? Eu acho que isso fez com que, tanto em nível municipal, como estadual e federal, as instituições tivessem assim mais informações sobre essas espécies, né, que até então às vezes passam despercebidas, né, um pouco porque falta de incentivo mesmo, a questão mais de fiscalização, a época melhor de fiscalização. Então, eu enxergo que isso foi uma grande oportunidade de estar sendo de todos os órgãos estaduais e federais e municipais estarem juntos, trabalhando em prol à conservação das espécies de papagaios, né? Também a questão das campanhas de comunicação e educação, acho que são muito importantes para divulgar a informação, né? A gente percebe que agora, por mais que a gente esteja nesse estado de confinamento, assim, mas as pessoas estão mais interessadas em saber o que realmente está acontecendo e principalmente na natureza, né? E a questão do combate ao tráfico também, né? Eu acho que daí entra a questão da comunicação, porque as pessoas às vezes não sabem realmente qual que é o impacto que causa você ter um animal em casa, né? Desde ao desmatamento que leva a isso, porque muitas pessoas cortam a árvore para tirar o filhote do papagaio, a quantidade de filhotes de papagaio que morrem para uma pessoa ter um na sua casa e nem saber que isso pode ocasionar um grande problema para as pessoas. Então, a disseminação de informação também é muito importante. E a questão das instituições que trabalham em áreas protegidas, né, para estarem mais interessadas em
em estar sabendo quais as espécies de papagaio ocorrem naquelas unidades de conservação, as áreas prioritárias de conservação nessas áreas, porque às vezes também os gestores, é tanta coisa que um gestor também tem que se preocupar, então estarem outras pessoas falando sobre isso, mostrando quais são as áreas prioritárias para conservação, né? Eu acho bem importante a gente, como terceiro setor, instituições de pesquisa universitárias, estar em parceria em todos, assim, para estar trabalhando melhor com a conservação da natureza, não só para os papagaios, mas como toda a biodiversidade no Brasil, né? Concordo plenamente com a Roberta, né? A chave para a gente conseguir conviver bem com os outros animais, com as outras plantas, enfim, conviver bem no planeta é a gente conseguir se conscientizar, mudar nossos hábitos, e que não é fácil, né? Mas a gente está vendo que é possível, né? A gente está vivendo isso, né? A gente quer saber se consegue encontrar marcadores, por exemplo, que consigam identificar de onde vêm esses, por exemplo, filhotes apreendidos. Isso seria extremamente importante para a gente tentar fazer planos bons de fiscalização, para evitar que esses filhotes saiam da natureza. A grande questão é a gente trabalhar a sensibilização humana de que a gente está se matando, basicamente, né? A gente está matando o nosso planeta, a gente também está se matando, né? Enfim, acho que isso que a gente precisa conscientizar, e é uma coisa que a ciência precisa trabalhar muito forte. Na verdade, como a Cris falou, na ciência, a gente busca dados, informações que possam subsidiar as diversas ações para a conservação. Para isso, é fundamental que a gente trabalhe com grupos multidisciplinares, e a gente tem esses grupos aqui dentro do programa, né? Então, dentre as linhas de atuação do programa Papagaios do Brasil, na área veterinária especificamente, nós desenvolvemos pesquisas avaliando o estado de saúde das aves no ambiente de vida livre e também aves oriundas do tráfico, para a gente poder avaliar quais riscos de doença, né, quais riscos de saúde, na verdade, essas aves estão submetidas. Então, a saúde das populações de aves, ela pode refletir a saúde do ambiente no qual elas estão inseridas, e isso nos direciona para ações futuras para sua proteção. Então, quem está nos assistindo, né, mesmo que você pense que todo esse assunto de conservação das espécies de papagaio esteja muito longe da sua realidade, lembre-se que todos nós somos responsáveis de forma direta ou indireta pela saúde do planeta, e que, por isso, nossas ações, por menores que elas pareçam ser, elas podem ajudar muito na conservação dos papagaios, dos ambientes, de outras espécies e, consequentemente, da nossa própria conservação, né? Eu gostaria de falar uma coisa assim que eu acompanho e percebo, que é como as pessoas mudaram as suas atitudes, o seu comportamento frente à conservação de aves em geral. Em papagaios, então, o papagaio é uma ave que tem um apelo muito grande. Todo mundo quer ter um papagaio em casa. E sempre aquela coisa, demanda, tráfico, irregularidade, e isso vem mudando muito. Eu acho que a própria mudança do povo brasileiro em começar a observar aves, a começar a observar a vida selvagem, a natureza em si. Vejo o papel que a SPBS teve em conscientizar, em divulgar o projeto Papagaio da Cara Roxa, é impressionante. O que eles atingiram é muito grande, muitas pessoas. E no Paraná, o papagaio hoje é algo de turismo, de observação de aves. Todo mundo vai para o Superagui, vai na Ilha do Pinheiro para ver a chegada dos papagaios. E hoje é um atrativo de turismo. Então, isso é uma mudança de hábito no Brasil que eu acho assim, extremamente importante. Claro que não posso, eu toda a vida gostei de olhar passarinho no mato, mas isso era eu sozinho na época, 40 e 50 anos atrás, era uma coisa. Hoje em dia são multidões que vão, que tem guias excelentes aqui no Paraná também, no Brasil inteiro, que vão mostrar a avifauna nossa, não só o papagaio, mas enfim, tudo. Isso é uma mudança de comportamento que é muito importante para a conservação. Tudo que foi feito em termos de pesquisa, de educação ambiental,
é extremamente válido. E isso é uma coisa que, para mim, quando eu comecei a trabalhar, eu não via isso. Eu sabia que precisava, mas eu pratiquei de uma maneira que eu fui envolvendo pessoas, contando, falando, até que chegou a SPVS fazer um trabalho excelente com o papagaio de cara roxa. Como foi feito o papagaio charão no Rio Grande do Sul, é uma maravilha o que a professora Nêmora e o professor Jaime fazem, toda a sua equipe. O papagaio chauá, o Amazônia do Curita, é recente a pesquisa com ele, digamos assim, em comparação com o cara roxa e o charão. É muito importante o que foi feito, principalmente no Rio de Janeiro, e o que fizemos no estado do Espírito Santo. Então, eu acho fantástico. O papagaio de peito roxo, hoje ele é uma espécie que está muito no alvo do tráfico, mas tira o filhote, ninguém mais quer ficar com o papagaio de peito roxo, porque ele grita muito. Mas ainda existe essa atração para o papagaio, mas também hoje em dia existe essa atração por ver os papagaios na natureza. Isso é muito importante. E é com essas mensagens inspiradoras que fica o nosso convite para que mais pessoas possam ajudar e trabalhar conosco em prol da conservação dos papagaios. Também assim, encerramos a nossa série de bate-papos técnicos. Aproveito esse momento para, de forma muito especial, agradecer aos 4 especialistas que estiveram conosco hoje, em nome de todo o programa Papagaios do Brasil. Agradecer também às pessoas, aos outros especialistas que foram igualmente incansáveis em transmitir conhecimento, em conversar, em atender às perguntas e respostas dos nossos ouvintes. Agradecer também a toda a equipe que trabalhou nos bastidores. A gente tem toda a parte de edição, de produção de roteiro, de trabalho para seleção de imagens. Então, meu muito obrigada a todos que se envolveram nas ações do programa Papagaios do Brasil. Faço aqui também meu agradecimento à Fundação Grupo Boticário, que apoia de maneira geral o programa em todas as suas frentes. Fica aqui novamente o meu convite para quem quiser assistir as lives anteriores. Elas estão disponíveis também no YouTube e nas redes sociais do programa Papagaios do Brasil. Aqueles que se sentirem à vontade para compartilhar, fica o nosso agradecimento prévio. Em breve, a gente espera aí poder contar com novos produtos, novos bate-papos e outros materiais de comunicação. Muito obrigada e até uma outra oportunidade.